Queridos irmãos, saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Esta peça ou esta tipologia de sessões de coaching enquadram-se na vertente do Master Coach, em específico na dimensão do coaching espiritual, em que por intermédio de sessões de ministração da palavra, nós pretendemos transmitir a palavra de Deus de forma a capacitar ou empoderar aos nossos seguidores para que eles possam desenvolver habilidades, possam expandir as suas mentes, possam conhecer a proposta do Senhor de adquirir a salvação por intermédio do Espírito Santo e possam assim tornar-se verdadeiros líderes servos naquilo que são as missões pelas quais foram impelidos, conhecendo-se acima de tudo aquilo que é o seu propósito ou um chamado divino, se assim for o caso. Para o tema de hoje temos como título o Ministério do Profeta Elias, livros 1 de Reis, capítulo 17, 1, a livro 2 de Reis, capítulo 2, versículo 18. Vai ser estruturado em 6 partes esta nossa reflexão de hoje. A primeira vai ser o aviso acerca da seca iminente e o seu isolamento, no caso do profeta Elias. A segunda parte vai ser a luta no Monte Carmelo. A terceira parte vai ser a fuga para o Monte Horeb. A quarta parte vai ser o episódio que envolve Nabote. A quinta parte vai ser a profecia acerca de Acasias, filho de Acabe. E a sexta e última parte vai ser o redemoinho, quando Eliseu sucede ao profeta Elias. O profeta Elias apareceu, digamos que de uma forma seca na narrativa do texto bíblico. O que é que nós queremos dizer com uma forma seca? É que não se descreve o passado do Elias, não se conhece qual é o passado do profeta Elias. E, por assim dizer, subsume-se que ele então tem uma origem humilde, vem de uma família muito humilde. Sabe-se, porém, que ele é natural de Tiro. Tiro é uma cidade muito pequena, que até nos dias de hoje nem aparece no mapa de Israel. Para além disso, também o profeta Elias, para além de não provir de uma família influente, também, por sua vez, pelo fato de ser de Tiro, ele não provém de uma linhagem sacerdotal, conforme vimos em outros casos, o caso do profeta Samuel e tantos outros. Então, ele emerge, de repente, num certo contexto que caracterizava o povo de Israel. E o que caracterizava o povo de Israel naquela altura era que o povo de Israel estava envolvido numa alta corrupção espiritual. Em termos de contextualização, o reino de Israel encontrava-se dividido: o reino de sul, Judá, reino do norte, Israel. O reino do norte, Israel, na altura que surge o profeta Elias, era governado pelo rei Acabe. Acabe foi uma das figuras que nós tratamos na nossa última sessão. Porque a nossa última sessão foi em prol do reinado de Josafá e o momento em que ele aliou-se ou coligou-se a Acabe para subirem para recuperar Ramote de Gilead. E depois foi lá que sucedeu-se a ruína de Acabe. E nós dissemos que quando sucedeu a ruína de Acabe, cumpriu-se assim a profecia de Elias. Então é aqui que nós já vamos tratar já do Elias. Qual foi essa profecia de Elias? É precisamente esta parte que nós queremos recuperar e iniciar essa nossa narrativa, ou esta nossa conversa, ou esta nossa reflexão no dia de hoje. Então, no Reino do Norte era governado por Acabe. Acabe sucedeu a seu pai, e o pai de Acabe tinha relações próximas de negócios com um outro rei pagão. E eles, os dois, os seus filhos, no caso do Acabe, filho do rei, casou a filha do parceiro comercial do pai dele, que é chamada Jezabel. E como se isso não bastasse, Jezabel era idólatra, era pagã. É assim que Acabe, por a negligência, ele
passou desde então a idolatrar, a praticar o paganismo e também a praticar a idolatria a Deus Baal. Para além disso, ele prostrou-se diante de Baal, ele edificou um templo para adorar Baal e, como se não bastasse, ele também fez uma estátua de Astaroide, de um outro deus pagão. E isto naturalmente que acabou por inflamar a ira de Deus para com Acabe, para com este. Então, quando isso se sucede, estamos a falar da apostasia, da idolatria, do paganismo, da corrupção espiritual que o povo de Israel estava envolvido por causa das ações deste rei, Acabe, que juntou-se a uma idólatra e depois continuou a infestar todo o reino de Israel, sobretudo o templo, a religião, começou a irromper e levar à corrupção, à apostasia a todo o povo de Israel, comprometendo a espiritualidade do povo de Israel. Então, quando isso aconteceu, Deus apareceu para o profeta Elias. Enquanto isso estava acontecendo, por um lado, Deus estava a preparar, por outro lado, uma outra pessoa chamada profeta Elias. A preparar para que o profeta Elias fosse ser a pessoa que fosse descer e fosse confrontar o rei Acabe por aquilo que ele estava a fazer. Então é quando Deus anuncia ao profeta Elias que deveria ir interceptar Acabe e lhe desse a conhecer os oráculos do Senhor. Então é aí que surge Elias de repente. Elias aparece, vai ao encontro de Acabe e anuncia a Acabe que não haveria de cair nem orvalho, nem chuva, senão quando ele, pela sua boca, dissesse. E depois de ele ter dito isso, ele dali partiu. Deus disse para ele partir dali. Então ele parte, naturalmente, refugia-se para o seu isolamento. Então quando ele refugia-se, Deus lhe instrui que ele fosse para as margens de Querit. Então ele desceu até a margem de Querit e Deus também lhe dissera que ele deveria permanecer lá durante muito tempo, o tempo que fosse suficiente. E que ele haveria de ser alimentado de uma forma milagrosa por corvos. Nós sabemos que corvos são aves muito egoístas, que até nem sequer alimentam seus próprios filhos. Mas Deus, por aquele intermédio, deu ordem aos próprios corvos para que alimentassem Elias. Elias, chegado à margem de Querib, que é mesmo em frente ao rio Jordão, ele alimentava-se de pão e carne que os corvos levavam nas manhãs e ao fim do dia, e também da água da torrente de Querib. Permaneceu ali mais alguns dias, até que a seca continuou a intensificar-se, toda a água de Querit, do riacho de Querit, acabou por secar. Então Deus apareceu novamente para Elias e instruiu para que Elias saísse de lá, fosse para Salepta, e que ele fosse lá encontrar-se com uma viúva, porque essa viúva haveria de lhe alimentar. Elias parte dali, vai para Salepta. Quando está a entrar nessa pequena cidade, depara-se com uma mulher que estava a colecionar lenha. Ele aproxima-se dessa mulher e pediu que aquela mulher lhe desse água para beber. Aquela mulher deu-lhe água para beber. De seguida, ele pediu, para além da água, pediu pão para comer. E aquela mulher disse assim, pelo Deus vivo, que é teu Deus, eu não tenho condições para lhe dar de alimentar, porque a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então estou só a colecionar lenha, que é para daqui ir preparar pão para eu e o meu filho comermos, depois nós morrermos. Então é quando Elias intervém prontamente, diz assim não vai suceder. Antes de fazer isso, faz assim como estás a dizer, mas antes de vocês comerem, prepara o pão para mim, depois vocês vão comer, porque está escrito pelos oráculos de Deus que nem farinha, nem azeite vai faltar até voltar a chuva. Então aquela mulher, sem recear, sem questionar, fez como Elias disse, preparou o pão, o último pão que tinha por sinal, deu o primeiro pedaço a Elias e depois outra parte ela e o seu filho alimentaram-se. Tendo Elias, a mulher viúva e o seu filho alimentados, assim não faltou farinha nem azeite naquela casa. Então passaram-se mais uns dias, o filho daquela senhora ficou doente.
E ele era uma doença muito grave que até começou a faltar de fôlego. Então a mulher, em desespero, vira-se para Elias, diz: homem, que eu tenho a ver contigo? Por que tu tinhas que vir me fazer lembrar os meus pecados para que isso sucedesse ao meu filho? Então Elias disse: dê-me o teu filho. Ele segurou o filho da mulher, subiu para o quarto de cima e ele começou a orar para o Senhor, a dizer: Senhor, por que tens que fazer cair a sua fúria sobre essa mulher que ela me acolheu? Devolva o espírito para esta criança para que ela volte a reanimar. E depois Elias deitou-se sobre aquela criança por 3 vezes. Quando ele fez isso, aquela criança recuperou o fôlego, voltou-lhe à vida. Então Elias levou aquela criança, foi apresentar à mulher, ao que a mulher pronto disse que eu agora confirmo e vejo que tu és um profeta de Deus e que aquilo que tu falas é verdade. Então, tendo isso cumprido, Deus voltou a aparecer a Elias e disse: Elias, agora é chegada a altura de eu mandar a chuva, volta para Samaria. Então Elias regressa para Samaria. Nisso, Acabe, portanto, significava que o reino do norte já estava no 3º ano de seca sem chuva. Estava a intensificar, estavam a acabar todas as provisões que eles tinham. Então Acabe, o rei Acabe, chama o profeta Acabias e diz assim: vamos procurar por todas as torrentes, todas as fontes que tem no país, para ver se não tem um pouco de capim para dar de alimentar aos cavalos e aos burros, para nós não perdermos todos os nossos animais, porque já estamos sem provisão. Então eles acabaram por se dividir. O rei Acabe foi por um lado e o profeta Acabias foi por outro lado, que era um superintendente do rei Acabe. Só que este mesmo Acabias, superintendente de Acabe, ele era uma pessoa temente a Deus, porque quando a esposa de Acabe, que é Jezabel, assassinou todos os profetas, ele escondeu 100 profetas, 50 numa caverna, e outros 50 também noutra caverna, e alimentava esses 50 profetas, em número de 100 ao total, de água e pão. Então, ele quando sai, Elias vê-lhe e intercepta-lhe, sai-lhe pelo caminho. Então ele quando vê, reconhece Elias, ele prostra-se diante de Elias. Então o Elias diz a ele, és tu Elias? Ele diz, sim, sou. Vai dizer ao teu amo, que é o rei Acabe, que eu já voltei, eu quero falar com ele. Então aquele ficou cheio de medo, disse, mas como é que eu vou dizer a Acabe que tu voltaste? Se desde o tempo que tu desapareceste, Acabe te procurou por todos os reinos, por todos os povos, todas as povoações. Ia, revistava, procurava saber de si, e o povo sempre dizia que tu não estava, mas ele não se continha com isso, ainda mandava jurar, e as pessoas juravam e não te encontravam. Agora, como é que eu hoje vou voltar para dizer a Acabe que te encontrei? Pode ser o caso de eu voltar, separar-me de ti, voltar, e tu tomares outro caminho, e dizer a Acabe, depois Acabe vir não te encontrar, ele vai me matar. Então o profeta Elias diz assim, pelo Deus vivo, eu hoje hei de ir ao encontro de Acabe. Então o Acasias acaba por regressar por aquele caminho e foi notificar ao rei Acabe que o Elias estava à procura dele. Então Acabe vai ao encontro de Elias, encontra o Elias. Então quando Acabe encontra o Elias, logo ele diz, és tu o causador da ruína de Israel? Então o profeta Elias diz, não sou eu. Quem é o causador da ruína de Israel? É a tua casa, porque vocês estão a profanar o templo de Deus, por causa da ruína que vocês estão a causar ao povo de Israel, por estarem a idolatrar outros deuses. Agora, manda vir os 450 profetas falsos, Baal, para o Monte Carmelo, que eu quero lhes confrontar. Então, o rei Acabe foi convocar todo o povo de Israel. Elias pediu os 450 profetas Baal e outros 400 profetas de outro Deus, que fizeram de outro Deus pagão, e eles foram para o Monte Horeb, que é o Monte Sinai, que é o monte que Deus apareceu a Moisés. Chegados lá ao Monte Horeb, Monte Carmelo, perdão, o Elias diz assim, vamos ver
quem de nós serve ao Deus verdadeiro? Como há uma seca, então vocês vão clamar pelo vosso Deus. Façam um altar, tragam 2 bezerros, vocês escolhem um bezerro, façam o vosso altar, evoquem o vosso Deus. E depois de seguida eu vou fazer o mesmo, para ver dos 2 de onde é que há de vir o fogo que vai consumir o holocausto, a confirmar que é o Deus verdadeiro. Então todo o povo ouvia e disse sim, essas palavras são certas. Então Elias disse, sejam vocês os primeiros, como vocês são em maior número. Então aqueles 450 profetas de Baal erigiram um altar, puseram um bezerro e começaram ali a evocar pelo Deus deles. Quando chega meio-dia, nada estava a acontecer. Então Elias começou a fazer, começou a provocar, a dizer, intensifiquem mais a voz, levantem a voz, porque esse vosso Deus deve estar a dormir, ou deve estar com fome. Então, intensifiquem mais a voz para ele ouvir. E eles continuaram, nada acontecia. Eles começaram a ferir-se, que era uma prática deles, para começarem a sangrar, mas nada acontecia. Quando estava já a chegar a hora que normalmente fazia o sacrifício de oblação, então Elias disse, olha, já que não tem resposta, agora é minha vez. Então Elias montou um altar de Deus, tinha sido destruído. Ele mandou que se pusessem, juntassem 12 pedras, que representam 12 tribos de Israel, mandou que se recolhessem 4 talhas de água, portanto ergueu-se um altar, colocaram-se amontoaram-se as 12 pedras, depois ele fez que se fizesse um sulco à volta das 12 pedras, e depois ele mandou que se levassem 4 talhas de água, que se enchessem, e por 3 vezes se regassem as 4 talhas de água naquele sulco. Quando a água encheu, colocou o bezerro ali por cima da lenha, normalmente, e depois ele evocou, chamou pelo Deus vivo, ele disse, pelo Deus vivo, faça-se cair o seu fogo consumador, para que possa consumir esse todo holocausto, para que hoje todo o povo conheça quem é o verdadeiro Deus e possa se confirmar que eu sou um profeta verdadeiro, sou seu profeta. Então, quando ele disse aquilo, no Monte Carmelo veio aquele fogo devorador de cima, consumiu tudo. Todo o povo prostrou-se, ficou com medo, alarido e temor. Disse, sim, realmente Deus de Israel existe. Tendo acontecido esta confrontação no Monte Carmelo, então logo Elias disse, agora detêm-se todos esses 450 profetas, são profetas falsos. Então o povo todo deteve esses 450 profetas de Baal, e Elias matou todos os 450 profetas de Baal ali mesmo. Então, tendo feito isso, depois Elias diz a Acabe, agora podes comer e beber, porque já está feito o trabalho e a chuva já está para vir. Então, Acabe foi, comeu, bebeu. O profeta Elias subiu para o monte novamente, para o Monte Carmelo, e depois ele prostrou-se, pôs então a face entre os joelhos. E depois ele começou a dizer ao servo dele, fica a verificar do alto do monte para ver se está a vir a nuvem carregada. Então a primeira vez o servo foi e disse, não está a vir. Elias mandou ir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na 7ª vez o servo de Elias diz, sim, eu vejo um punho de nuvem a vir. Então Elias disse, ok, agora aquela é a chuva pesada. Desce, vai dizer ao Acabe que está a vir a chuva, que é para ele poder descer até Israel para a chuva torrencial não lhe apanhar. Então, isso sucede. Quando isso acontece, o rei Acabe vai até Israel. Chegado a Israel, o rei Acabe contou tudo isso que aconteceu à sua esposa Jezabel, que Elias tinha confrontado os falsos profetas e tinha morto 450 profetas de Baal. Então, quando ele diz isso, Jezabel ficou com raiva. E ela logo mandou um servo dela para que fosse avisar a Elias que não iriam passar 24 horas que o Elias iria morrer da mesma forma que ele matou os 450 profetas Baal. Quando Elias ouve isso, por medo, aparece a voz de Deus e diz para ele sair dali, fugir e ir até ao deserto. Então, Elias, quando tomou conhecimento que Jezabel queria lhe tirar a vida, ele também ficou com medo. Ele, em agonia, saiu dali e partiu com aquele servo que estava com ele. Foram até a direção foram até Gileade. Chegaram lá em Gileade, portanto, ele deixa o servo dele lá em Damasco
deixando o servo dele lá em Damasco, ele parte sozinho para o deserto. Ele, quando chega no deserto, ele estava muito deprimido e com medo. Então, ele estava tão desesperado, deprimido, que até ele pediu a sua própria morte. Ele disse a Deus: Senhor, tire-me a vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Não mereço estar a passar por tudo isto. É muito pesado para mim isso tudo que está a acontecer. Então, ele depois apanhou um sono embaixo de uma árvore. Então, ele, a meio do sono, apareceu um anjo do Senhor e ele acordou. E disse-lhe: Elias, come. Então, Elias olhou assim para o travesseiro, viu pão e água, comeu. Voltou a dormir, apanhou sono. Então, o anjo do Senhor voltou a lhe acordar. Disse: Elias, tens um longo caminho por percorrer. Alimenta-te, que é para conseguires aguentar. Então, Elias alimentou-se, recobrou as forças, o ânimo e partiu para o monte Horebe, que é o monte Sinai, onde Deus apareceu a Moisés. Elias teve que percorrer a partir dali onde estava, onde apareceu o anjo do Senhor, que disse-lhe para ir para Horebe. Teve que percorrer 40 dias, 40 noites até chegar a Horebe. Chegado a Horebe, Elias escondeu-se ali na caverna. Então, ele escondido na caverna, começou a aparecer, o Deus começou a aparecer, mas primeiro veio por sinais. Primeiro veio um forte vento, depois desse forte vento, mas Deus não estava ali nesse vento. Veio um terremoto. Depois desse terremoto, Deus também não apareceu. De seguida veio um fogo. Vindo este fogo também, Deus não estava ali. É quando de seguida começa a aparecer uma voz suave. Então Elias ficou atento. Essa voz perguntou: Elias, o que tu fazes aí? Elias disse: o teu povo, o povo de Israel, cometeu uma grande apostasia e idolatria. E, como se não bastasse, eles mataram todos os profetas verdadeiros. Só restei eu. E também, como se não bastasse, querem tirar-me a vida. Por isso é que eu fugi até aqui. Então, é quando Deus diz a Elias: ok, então agora volta pelo caminho que tu vieste do deserto, vai até Damasco e chega lá, unge como rei Azael, Geu, e unge como profeta Eliseu, que vai te suceder. Então Elias parte do Monte Horebe e vai de regresso. No regresso encontra-se com Eliseu. Eliseu estava a tosquear. Então ele e o Eliseu estavam pessoalmente a tosquear no 12º, porque eram 12 rebanhos que Eliseu estava a tosquear. Então Elias, vendo Eliseu, atirou o manto dele sobre Eliseu. Então Eliseu, quando viu o manto, diz assim a Elias: peço-te que vá para minha casa para ir despedir os meus pais e beijar o meu pai e minha mãe. Então Elias disse: vai, porque tu sabes o que significa o manto estar sobre ti. Então Eliseu foi, despediu-se da família. Depois é quando Acabe, por sua vez, quis tomar posse de uma quinta de vinha em Nabote, que era um quintal mesmo ao lado do palácio de rei dele. Então ele desce até o seu vizinho e pede esta quinta de vinha. E pediu em troca desta quinta que ele fosse dar uma outra quinta ainda maior ou dinheiro. Mas este homem, ele nega essa oferta. Ele diz que não, eu não posso dar porque esta é uma herança que eu tive dos meus pais. Então Acabe fica triste com essa resposta. Fecha-se no quarto. Jezabel vem, pergunta: o que se passa, por que não comes? Ele confessa que é porque eu pedi esta quinta aqui ao lado e Nabote negou. Então Jezabel disse: mas tu é que és rei de Israel, não tens que ficar preocupada com isso. Eu vou cuidar disso. Então ela fez um conluio com os anciãos de lá, com o povo, e também identificaram 2 falsos testemunhas. Esses falsos testemunhas convidaram a que Nabote fosse sentar mesmo à frente do templo num culto, e depois eles fizeram conhecer toda aquela façanha que tinham orquestrado para que culpassem a Nabote. É assim que Nabote é condenado à pena por apedrejamento e ele é morto. Quando Nabote é morto, então Jezabel vai dizer a Acabe: Nabote já morreu. Então Acabe levanta-se, já queria descer para tomar posse da terra. É quando Deus volta a aparecer a Elias e diz: vá interceder, dar a conhecer o meu oráculo
a minha condenação, a minha pena sobre Acabe pelo crime que ele acaba de cometer. Então Elias vai ter com Acabe. Quando Acabe está para tomar posse da vinha, Elias diz assim: não bastou tu teres matado o sangue inocente, ainda queres tomar posse de algo errado? Então Acabe diz assim: Elias, me apanhaste pela segunda vez, meu inimigo. Então Acabe chamou Elias de seu inimigo, declarou Elias como seu inimigo, porque disse: me apanhaste pela segunda vez, meu inimigo. Então Elias disse que nada permanece obscuro aos olhos de Deus. Então, tendo isso acontecido, Elias dá a conhecer a pena que iria recair sobre Acabe por causa deste crime em particular. Então, Elias diz a Acabe que tu não vais... primeiro, ali onde foi derramado sangue inocente, ali também vai ser derramado teu sangue e cães vão lamber o teu sangue. E de seguida, Deus vai exterminar todos os homens da tua casa, quer sejam teus descendentes, quer sejam escravos. E também Deus não vai poupar a Jezabel. Também Jezabel vai morrer e o seu sangue vai ser lambido por cães. Então, tendo dito isso, Elias, foi quando, conforme vimos na aula passada, houve aquele conluio, aquela subida para a peleja em Ramó, depois é morto Acabe, depois cumpre-se a profecia de Elias, que é esta profecia que estamos aqui a ver. Depois, tendo isso acontecido, morre Acabe, sucede no seu lugar Acasias, que era filho de Acabe. Só que Acasias também continuou a fazer a idolatria no reino do norte. E como se isso não bastasse, ele depois cai doente, porque ele caiu da janela, fere-se. Então ele, como estava muito ferido, mandou com que os seus súbditos fossem consultar ao deus Baal, para saber se ele haveria de viver ou não. Quando os seus servos estão a caminho, estão ao encontro do Deus Baal para ele consultar se ele haveria de viver ou não, Deus volta a aparecer ao profeta Elias e diz: Elias, vai interceptar estes súbditos de Acasias e vai dar-lhes a conhecer o meu oráculo. Então Elias, quando vai intercepta esses a caminho, diz a eles: por acaso não existe Deus em Israel? Por que vocês têm de consultar Deus Baal? Já agora, aquele leito que Acasias subiu, ele não vai descer daquele leito, ele vai morrer ali. Então, aqueles súbditos voltam. Quando chegam a Acasias diz: como é que vocês já chegaram tão cedo? Então, ele diz: fomos interceptados pelo meio por um homem que disse-nos, será que não existe um rei, um Deus em Israel? Por que vocês têm de consultar Deus Baal? E que o nosso amo, este leito que subiu, não vai ser daqui com vida, vai morrer. Então Acasias pergunta: como é que era esse homem que vocês viram que vos interceptou? Então eles caracterizaram: disseram, um homem estava vestido de pele, tinha o seu rins com um couro, amarrado com um couro, uma cinta de couro. Então é quando Acasias disse: esse é Elias. Então Acasias logo de seguida manda um chefe de seu exército com 50 homens para irem deter Elias. Quando eles vão, Elias estava em cima de um monte. Chegam lá, ele diz: o meu amo, o meu rei Acasias, manda que tu desças do monte para estar com ele. Então Elias diz assim: pelo Deus vivo, se eu sou um profeta, então que desça fogo sobre vós. Então o fogo desceu, consumiu aqueles 50 homens mais aquele capitão. Então Acasias volta a mandar outro capitão com mais 50 homens para irem deter Elias. Elias ainda no monte. Chegado lá, no Elias do monte, aquele capitão diz: Elias, desce depressa, porque o rei Acasias te chama. Então Elias responde: se eu sou o profeta de Deus, então que desça fogo sobre vocês. Então o fogo desceu, consumiu aquele capitão mais 50 homens. Aquela informação chega a Acasias. Acasias, mais uma vez, manda um terceiro capitão para ir com mais 50 homens para irem deter Elias. Só que estes, diferentes dos primeiros dois, aquele terceiro capitão, quando chega lá, ele chega e prostra-se diante de Elias. Tendo feito isso, ele diz assim: seja preciosa a seus olhos a minha vida e a vida destes homens. Te peço para que desça conosco para ir ter com o rei Acasias. Então, a voz do Senhor diz a Elias: com este podes descer, podes ir, porque é seguro. Então, Elias desceu junto com eles, foi ao encontro do rei Acasias. Chegado lá, o Elias deu a conhecer ao profeta Acasias, pela primeira pessoa, na sua própria voz,
a condenação que Deus tinha para o profeta Acasias. É assim que o rei Acasias morreu, e como Acasias reinou só 2 anos, não tinha nenhum filho, não teve ninguém quem lhe sucedesse. Quem lhe sucedeu, pelo contrário, foi um irmão dele. Tendo isso se cumprido, então, eis que Elias parte. Porque estavam a chegar-se os últimos dias de vida de Elias, ou estavam a terminar os últimos dias do ministério terreno de Elias. Então Elias parte. Para onde? Para a escola de profetas. Porque como estavam a chegar os seus últimos dias, Elias sabia que tinha a responsabilidade de preparar novos profetas. Então Elias parte dali. Foi primeiro Elias dali, partiu com Eliseu, que era o seu sucessor. Partiram dali e foram para Betel. Depois da Betel, foram para Jericó. Depois de Jericó, foram para Jordão. Em todos esses pontos, 4 pontos, são escolas de profetas por onde Elias foi passar para ir preparar profetas. Quando Elias ia, dizia a Eliseu: tu fica aqui, não precisas ir comigo. Eliseu respondia de pronto: pelo Deus vivo, eu não vou te deixar, não vou te largar do meu amor, eu irei contigo até onde tu fores. Então, foi a primeira vez, para o primeiro ponto, que é Betel, quando Deus diz para sair de Betel ali para Jericó. Também Elias voltou a dizer a mesma coisa a Eliseu: não precisa vir, fica aqui. Eliseu deixou claro: pelo Deus vivo, onde o meu amo for, eu vou, até o último ponto. Então, foram novamente para este ponto, Jericó. Depois de Jericó, Deus manda Elias para Jordão. Chegado ao Jordão, Elias diz a Eliseu: agora podes ficar aqui, eu vou dar uns passos mais à frente. Eliseu disse: não, eu vou com o meu amo até onde o meu amo for. Depois Elias diz a Eliseu assim: pede-me uma coisa, o que tu queres? Peça que Deus possa te dar. Então Eliseu disse: eu te peço uma porção dupla da tua unção. Então Elias responde a Eliseu: isso eu não posso te dar. Isso só o próprio Deus é que pode te dar. Mas te digo uma coisa: se tu ficares atento a mim e conseguires me ver quando eu for arrebatado, então a tua vontade há de ser cumprida. É assim que Elias continuou. Enquanto isso, outros profetas, 50 profetas, estavam de longe, na margem, além do Jordão, porque Elias, quando puxou Eliseu, com o seu manto separou as águas. Os outros 50 profetas ficaram a mirar de longe. Vem de repente a vir um redemoinho junto com cavalo e carros de fogo que levaram, de repente arrebataram Elias. Só que Eliseu viu Elias já ser arrebatado. E quando assim sucedeu, o manto de Elias ficou com Eliseu. De seguida Eliseu bateu o manto sobre a água separou-se, deu passos para fora. E depois aqueles 50 profetas aproximaram-se a ele e disseram que, olha, nós podemos ir encontrar ou recuperar Elias. Eliseu disse: isso vai ser um exercício desnecessário porque vocês não vão lhe encontrar. Eles disseram: não, nós vamos encontrar. Porque se Deus lhe arrebatou aqui, pode ser que ele esteja num outro monte, num outro sítio. Então nós vamos lhe procurar por todo esse sítio. Foram aqueles profetas, procuraram por 3 dias, não encontraram, voltaram para Eliseu e disseram que sim, nós não encontramos. E Eliseu disse: eu vos disse que vocês não haverão de encontrar Elias. Tendo chegado a este ponto, terminamos a parte de dispensação do tema de hoje, para iniciarmos a parte da interação. Então, as vossas questões, comentários, críticas, dúvidas são muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu tenho mais 3 perguntas. A primeira é: após a morte dos 400 profetas, o rei Acabe passou a crer no Deus de Elias? Primeira. A segunda: a Jezabel tinha mais poder do que o marido e por quê? A terceira pergunta: parece que o rei Acabe não tinha ódio do profeta. Por que parece que a mulher... Por que aparece o profeta fugindo mais da mulher e não do rei Acabe? Já fechou a parte dele, se calhar. Já terminei. O senhor Paulo. Se é a segunda. A segunda?
A segunda é, a Jezabel tinha mais poder do que o marido? E por quê? A terceira. Parece que o rei Acabe não tinha ódio do profeta. Porque parece o profeta fugindo mais da mulher e não do rei Acabe. Ok. Qual é a pergunta? Terminei? São três só. Ah, tá bem. Ok, já percebi. Eu tenho duas perguntas. A primeira é referente ao ministério do Elias. Bom, qual foi a missão de Elias e o que o Senhor quis mostrar com o seu ministério? Bom, a segunda pergunta, quando o coach esteve aqui a explicar sobre o isolamento do profeta Elias na caverna, isso me remeteu a ir até o livro de 1 de Reis, versículo 19, para o livro de 1 de Reis, capítulo 19, de versículo 9 a 18, onde a palavra do Senhor foi até o profeta Elias. Bom, a minha dúvida ficou no seguinte: por que Deus teve que fazer a mesma pergunta a Elias 2 vezes? E subsequente, o Elias ter dito a mesma resposta também 2 vezes. O que Deus queria mostrar a Elias fazendo essa pergunta? Elias, o que fazes tu aqui 2 vezes? Será que é porque Elias estava a se vangloriar por ter sido o único profeta que teria ficado? Por que Deus fez essa pergunta 2 vezes? Pronto. Eu gostaria de perceber o motivo que levou o profeta Elias a isolar-se. É a primeira questão. A segunda é a mulher acreditando no Deus de Elias, que era o mesmo que ela também tinha como Deus, não é? Que é o mesmo Deus que Elias cria. Então, eu queria perceber por que ela disse que depois do pão que ela iria preparar, depois desse, ela só estava à espera da morte. Será que não acredita em ela não sabe quão milagroso esse Deus que ela acredita é? Também gostaria de perceber o porquê de Deus ter colocado a seca em Israel. Porque instalou a seca em Israel e que esta seca só deveria ser anunciada ao fim pelo profeta Elias.
Não sei se percebeu, coach. Pronto. Porque Deus mandou a seca para Israel e esta mesma seca só poderia parar, ou a chuva só poderia cair se o profeta Elias assim o dissesse. Quando o filho ou a criança da mulher que iria alimentar o profeta Elias estava no seu último, ou no suspiro, quer dizer, praticamente a ficar sem fôlego, ela disse: por que o Elias estava lá para o fazer lembrar os pecados que ela teria cometido? Eu gostaria de perceber quais pecados a mulher se referia. Elias, sendo o profeta que ele era, por que a Jezebel teria o intimidado até o ponto de fugir? Porque quando o perseguiram, os 50 homens, quando ele falasse, ele pedisse a Deus para que caísse fogo sobre as 50 pessoas que o perseguiam, acontecia. Eu queria perceber por que ele temeu tanto pela sua vida, só quando a Jezebel prometeu morte igual a ele. Gostaria de perceber também qual é o ministério de Elias no serviço da ministração da palavra de Deus em Israel. Qual é o ministério de Elias? Sim. A serviço da ministração da palavra em Israel. Esta é uma dúvida que se calhar o coach também pode ter, que sei que ainda existem escolas de profetas como estas que o profeta Elias passava lá para ensinar o que Deus teria o transmitido. Eu gostaria de perceber se essas escolas ainda existem. Se tem como dúvida também o coach, poderemos perguntar aos internautas, né? E por fim, queria saber quem ungiu, quem foi a pessoa que ungiu ao Elias, ou qual é a sua unção. Obrigado. Quando o profeta Elias esteve na caverna, Deus disse que ele devia ungir o Azael como rei da Síria. Ele designou Elias para fazer isso. Mas durante o caminho de Elias, aparentemente, não sei se estou errada, não foi Elias quem ungiu o rei da Síria. Por que isso aconteceu? Queridos irmãos, primeiro agradecer pelas questões que foram emprestadas a esta nossa reflexão, que vou passar a comentar, responder uma por uma. A primeira é: o rei Acabe passou a crer no Deus de Elias após a morte dos 450 profetas. O rei Acabe não se arrependeu
quando Elias, confrontando os 450 profetas, deixou a nu quem eram os verdadeiros, que eram os falsos profetas no Monte Carmelo. Isto verifica-se porque, não obstante este fenômeno, o rei Acabe continuou a praticar idolatria. Mas houve um momento que o rei Acabe mostrou certo arrependimento. Foi quando Elias foi lhe dar a conhecer a sentença do Senhor pelo fato de ele ter morto sangue inocente e querer levar aquela propriedade. Naquela altura, o Acabe mostrou um arrependimento quando ele se mostrou entristecido. Como? Ele jejuou, rasgou as suas vestes, pôs roupa de saco e passou a jejuar e andou triste durante algum tempo. Deus reconheceu que Acabe tinha mostrado algum arrependimento. E quando Deus apareceu novamente a Elias e disse que aquela sentença não haveria de ocorrer ele em vida, mas haveria de suceder nas gerações seguintes de Acabe. A Jezabel tinha mais poder que o marido. E por quê? Jezabel tinha não poder real, do ponto de vista de poder monárquico, porque esse poder estava sob o cuidado do seu esposo, Acabe, mas Jezabel tinha, por assim dizer, o poder espiritual sobre o seu marido. Isso por quê? Porque o marido dela, Acabe, aceitou a proposta da sua esposa para que ele adorasse o Deus dela, que é o Deus pagão, Deus Baal, Deus de fertilidade, Deus de chuva, Deus de todas as outras bênçãos. Então, Acabe, ele submeteu-se a este Deus, que foi apresentado pela sua esposa Jezabel como? Prostrou-se diante de Deus Baal, edificou altar para outro Deus asteroide e também edificou um templo para passar a adorar Baal. Parece que Acabe não tinha ódio do profeta. Ou será que Acabe tinha ódio do profeta Elias, dado que Acabe tinha mais receio de Jezabel? O Acabe, ele declarou ódio para o profeta Elias. Quando, da segunda vez, o profeta Elias, mandatado por Deus, foi interceptar Acabe indo a caminho de apossar-se da vinha. Então, quando Elias deu a conhecer o oráculo, dizendo: como se não bastasse teres morto sangue inocente, ainda queres levar a propriedade alheia. Acabe reagiu nos seguintes termos: apanhaste-me mais uma vez, meu inimigo. Então, nesta segunda vez, Acabe declara que Elias é um inimigo dele, porque pela segunda vez ele foi pego, foi desvendado. Mas realmente o profeta Elias tinha mais receio da Jezabel que de Acabe, porque ele conhecia os limites e os excessos do coração de cada um. Ele conseguia medir e ver até onde poderia ir a ira de uma e de outra, de Acabe e da Jezabel. Então ele tinha mais medo de Jezabel, mas Acabe também declarou ódio para o profeta Elias. Qual foi a missão de Elias? O que o Senhor quis mostrar com o seu chamado? A missão fundamental de Elias era que, dada a grande corrupção espiritual que caracterizava o reino do norte, o reino de Israel, que tinha a sua sede em Samaria, onde tinham edificado um Deus Baal, então foi a missão central do ministério de Elias ir recordar ao povo de Israel que eles tinham um Deus, que existia um Deus em Israel. Essa que era a principal missão de Elias. Porque Deus teve que fazer a Elias a mesma pergunta. Duas perguntas. O que tu fazes aqui, Elias? Quando ele estava no Monte Horeb. O Senhor, quando perguntou por duas vezes, Elias, o que fazes? Elias respondeu a primeira vez. Elias, o que fazes? Elias respondeu dando a mesma resposta que da primeira vez. Realmente cria uma ideia de que eventualmente Deus queria despertar Elias de alguma coisa quando fez a mesma pergunta por duas vezes.
Por um lado, temos na resposta de Elias, que foi uma resposta coerente, mas Elias teve um certo exagero na resposta quando disse que ele era o único profeta vivo. Embora ele fosse o único profeta vivo, mas ele não era o único que cria em Deus, porque quando Deus deu o oráculo, que era a condenação de Acabe, ele deixou claro que também iria poupar 7.000 pessoas que não tinham se prostrado diante de Baal. Então, por um lado, isso é notório. Por outro lado, também, quando Deus fez por 2 vezes aquela questão, é que ele queria dar uma outra visão, no ministério de Elias, queria lhe dar já uma nova missão ali no Monte Horebe. Por isso perguntou-lhe por 2 vezes, que era para ele refletir sobre o que ele dissera, de forma que ele se preparasse para receber uma nova missão, que vou desenvolver mais à frente numa das perguntas que foi feita. Porque Deus teve que fazer a Elias a mesma pergunta. Esta é a quinta. O motivo que levou Elias, qual foi o motivo que levou Elias a se isolar? Elias isolou-se porque ele foi dar um oráculo que precisamente confrontava a crença do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Por que assim? Porque eles prostravam, buscavam e praticavam idolatria com um deus chamado Baal. Baal era um deus do quê? Fertilidade, chuva, bênçãos. Então, quando Elias vai dar a conhecer a eles que não haveria de cair orvalho, nem chuva, senão pela boca dele, de seguida Deus lhe recomendou que ele saísse dali. Por quê? Porque ele já passava a ser um inimigo, a bater um perigo para Acabe, que certamente haveria de partilhar aquilo com Jezabel, afrontando a espiritualidade deles de uma forma declarada, aberta e direta. Então, foi esse o motivo pelo qual o Senhor instruiu a que Elias isolasse, por um lado. E por outro lado, também era para que Elias permanecesse longe daquele ambiente o tempo que fosse necessário, até que o Senhor fosse lhe anunciar novamente quando é que a chuva haveria de voltar a cair, para que não ocorresse o caso de, enquanto Elias estivesse por ali, voltar a chuva e eles pensarem que o oráculo de Elias não era verdadeiro. Não sei se perceberam esta parte. Por que a mulher viúva antevia a morte, se ela cria no mesmo Deus que Elias? A mulher viúva antevia a morte porque aquele povo, aquela zona, aquele período, estavam a viver uma seca muito real, intensa e severa. Então, em termos de provisão, ela já estava no limite da sua provisão. É assim que ela disse que em estoque para alimentação de casa tem somente um punho de farinha e um pouco de azeite. Eu agora encontro-me a recolher lenha para ir preparar a última refeição em termos de provisão que tenho. Para ir preparar a última refeição e depois eu e meu filho morrermos. Porque era uma seca, era algo real que estava a acontecer. Então, foi por essa razão que a mulher anteveu a morte. E ela fez-lo usando os seus órgãos de sentido físicos, que era aquilo que ela via que adivinhava que poderia acontecer em função do que ela tinha como provisão. Isto é, ela reconhecer que ela estava no limite das capacidades dela, por assim dizer. Porque a natureza por si já não poderia oferecer nada, era uma seca já intensa que já vinha já de muito tempo atrás, já por muitos dias que aquela seca se prolongava. E nós sabemos que aquela seca durou 3 anos e meio. A pergunta é a seguinte: por que Deus mandou seca a Israel e que só podia cessar pela boca do profeta? Então, Deus mandou precisamente uma seca para Israel, que era para pôr a nu, confrontar, destapar uma mentira que aquele povo vinha crendo por apostasia e dando assim costas a Deus verdadeiro, Deus de Israel. Porque em Israel existia um Deus. E eles estavam simplesmente a cair em idolatria após idolatria, apostasia após apostasia, que arrastou todo o povo, a espiritualidade do povo de Israel, para uma grave corrupção espiritual.
Então, porque eles defendiam, confiavam muito e prostravam diante daquele Deus como sendo Deus Baal, que é Deus de fertilidade, Deus de bênção, Deus de chuva, etc. Então foi por essa razão mesmo que Deus mandou a seca pela boca anunciada pela boca do profeta Elias, e que somente pela boca do mesmo profeta Elias é que aquela seca poderia cessar, isto é, a chuva poderia voltar. Que pecado a mulher se referia quando confrontada pela morte do filho? Esta mulher, quando recebe o profeta Elias, por um lado temos que perceber que o profeta Elias, ele foi até aquela zona que é Sarepta, ao encontro daquela mulher, por orientação de Deus. Chegado lá, a mulher recebeu-lhe. Ele pediu água, serviu-lhe. Depois de seguida, ele pediu alguma refeição, porque ele também estava faminto. Quando a mulher responde que não tinha refeição, estoque, a não ser um punhado de farinha e azeite para preparar a última refeição para morrerem depois de seguida, isso era a realidade que aquela mulher estava a viver. Sucede que depois Elias deu um oráculo dizendo que não iria faltar farinha nem azeite, caso ela desse primeiro a ele o pão, ainda que fosse um punhado de farinha, desse primeiro o pão a ele, depois a ele o filho. E realmente isso observou-se, porque não faltou farinha nem azeite. Mas passado mais de alguns dias, o filho ficou doente, uma grave doença. E decorrente dessa grave doença, ele começou a perder o fôlego, perder a respiração, até o ponto em que o espírito, a alma dele saiu, abandonou o corpo, ele ficou como um cadáver, morto sem vida. É quando a mulher, irada, volta-se para o Elias, como que acusar Elias como tendo sido o causador da morte do filho. Em que termos? Ela dizendo assim, que caso Elias não tivesse chegado ali, a impiedade dela, ou a vergonha dela, ou ainda os pecados dela, iriam permanecer ocultos a Deus. Pelo fato de Elias, que é um profeta, que é uma luz, estar ali no convívio dela, então fez Deus lembrar-se do pecado dela. Essa era uma crença dela. Uma crença, naturalmente, que é uma crença, naturalmente, de pouca fé, por assim dizer. Então, foi nesses termos que ela disse que homem, o que eu tenho a ver contigo? Por que a tua presença causa a morte do meu filho? Isso foi uma confrontação muito direta dela, que ela fez, naturalmente, porque ela não tinha a quem pedir, não tinha a quem socorrer, se ela estava em aflição e queria encontrar uma explicação para aquilo, porque foi repentina essa doença. Então, naturalmente, que ela ficou sentiu um autoflagelo, uma autoculpa a ela própria, mas não aceitando aquela autoculpa, porque ela admitia que ela tinha cometido um pecado, havia a crença de que o pecado leva à morte. Então, ela assumindo que tinha tido alguma culpa para aquela morte, mas ela não queria aceitar aquela culpa para ela própria, queria repartir aquela culpa com Elias, dizendo que pelo fato de Elias ser uma luz, então a presença de Elias na casa dela fez Deus recordar-se dos pecados dela. Porque Elias se intimidou da ameaça de morte por parte de Jezabel? Elias intimidou-se porque Elias sabia qual era o coração de Jezabel e quais eram os limites. Na verdade, Jezabel já tinha morto tantos outros profetas, não é? E isso era muito famoso. Jezabel entrou, matou os profetas que existiam em Israel, os verdadeiros profetas, depois chamou os profetas instituídos por ela, que passassem a obedecer a ela, que eram profetas que adoravam a um outro Deus pagão, que era Deus Baal. Então, Elias, ele tinha esta convicção do que a Jezabel era capaz. Por essa razão é que ele se intimidou realmente quando ela foi ameaçada de morte. Porque até aquela altura, Acabe ainda não tinha ameaçado Elias de morte, mas Jezabel, de uma forma direta, mandou um recado através do mensageiro a anunciar a Elias que, do mesmo modo que Elias matou os 400 profetas, ela pessoalmente haveria de se encarregar de assegurar que dentro de 24 horas também Elias fosse morrer. Então era uma ameaça de morte declarada
aberta, e isso é que intimidou Elias, que era para ele poupar ou conservar a sua vida. Qual é o ministério de Elias a serviço do Senhor? O ministério de Elias, o Elias, enquanto profeta de Deus, naturalmente, ele tinha como missão última servir-se de um Deus vivo. É por isso que ele, antes de anunciar, ele dizia pelo Deus vivo. E, ajuntando-se a esta enunciação pelo Deus vivo, ele dava a conhecer os oráculos de Deus que não provinham da sua própria cabeça nem fruição. Antes, ele, em momentos isolados, Deus falava-lhe e ele saía, cumpria taxativamente aquilo que Deus fazia. O que Deus estava a fazer? Estava a usar Elias como um mensageiro, como um porta-voz do próprio Deus. Como? Dando a conhecer aquilo que era a preocupação, ou digamos que a insatisfação de Deus com a conduta religiosa, da forma como o rei Acabe e a sua esposa estavam a cuidar da espiritualidade do povo de Israel. Então, o ministério de Elias, ele, enquanto um profeta de Deus, ele era porta-voz de Deus, ele levava a conhecer, ele é quem cuidava ele tinha uma corresponsabilidade de cuidar da responsabilidade do povo que ele servia, que é o rebanho de Deus. E isso implicava ele confrontar os falsos profetas e também confrontar a vontade do rei Acabe e da sua esposa. Ainda existe a escola de profetas. É importante também lembrar que, não obstante dizer-se que Elias vem de uma descendência humilde, porque não se faz menção que ele é de uma família importante, ou de uma família poderosa, ou que vem de uma linhagem sacerdote, porque ele é tisbita. Mas também Elias não se conhece um pai espiritual de Elias, por assim dizer, ou uma escola que Elias tenha passado para aprender a servir a Deus, aprender a ser um instrumento, um servo do Senhor. Isto não há registro disso. Mas as escolas de profetas o que vão ser? Então, precisamente Deus, quando chama Elias, era mesmo para demonstrar que ele, às vezes, ele procura só a pureza e a sinceridade nas pessoas, independentemente da sua origem, independentemente também de se passou formalmente ou não de uma escola de profetas. É por isso que ele levantou Elias. E Elias aparece várias vezes referido no Antigo Testamento, incluindo no Novo Testamento. E também podemos lembrar-nos da narrativa no Novo Testamento, quando se fala daquela passagem sobre o arrebatamento de Cristo, transfiguração de Cristo, que se fala que Cristo viu-se Cristo à direita e ele ladeado pelo próprio Elias. Então, esta realidade sobre a natureza de Elias vem atestar que as escolas de profetas existem até hoje. Porque as escolas de profetas são os ambientes em que são moldados os profetas. Quem são os verdadeiros profetas? São aquelas pessoas que têm uma intimidade de comunhão com Deus, que isolados recebem diretamente uma informação de Deus, mensagem de Deus, sem interferência de segundas ou terceiras pessoas, e não obedecem ou não têm, por assim dizer, pais espirituais. Eles recebem sem intermediário. Eles é que são os próprios intermediários, porque eles são porta-vozes de Deus. Então, eles não têm nenhum intermediário que os faz ou dá a conhecer qualquer que seja o oráculo de Deus. Mas a função de um profeta, como tal, é de desenvolver a mensagem descendente, é dar a conhecer a mensagem de Deus ao seu povo, ao seu rebanho, para que possa, esta palavra, por intermédio dessa palavra, possa cuidar, alimentar e alertar do perigo. Por isso é que, relativamente à 13ª pergunta, não houve uma pessoa que ungiu Elias. Elias foi ungido pelo próprio Espírito Santo. Elias foi preparado pelo próprio Espírito Santo. Como? Enquanto, por um lado, surgia Acabe, filho de Onere, se não me engano, pai de Elias. Pai de Acabe também era idólatra. E depois teve relações comerciais com um outro sacerdote idólatra, que através da sua filha casou-se com o filho de Onere, que se chama Acabe. E isso estava a acontecer à vista dos olhos de Deus. Como se não bastasse isso, Acabe começou a submeter-se a esse Deus pagão.
abrindo a porta para que se entrasse a idolatria, que entrasse a apostasia no templo, na espiritualidade, na vida espiritual do povo de Israel. E depois, como se não bastasse, prostra-se para Baal, erige um altar e um templo, e depois erige um outro altar de um outro deus pagão. Enquanto isso estava a acontecer, Deus não estava parado, Deus estava a trabalhar. Como? Estava a preparar Elias à parte. Elias é natural de Tiro, vivia em Gilead. E enquanto isso estava a acontecer em Samaria, que era a capital do reino do norte, do reino de Israel, sob a cabeça de Acabe, sua esposa, em separado, Deus estava a trabalhar, a preparar Elias, que ia lhe dar esta missão, que depois veio a cumprir-se, tendo iniciado quando Deus disse para que Elias fosse anunciar a Acabe que não haveria de ter orvalho nem chuva durante muito tempo, somente pela sua boca. Por que não foi Elias que ungiu o rei da Síria? Quando Deus foi dar uma nova missão a Elias no Monte Horebe, ele disse que descesse dali e voltasse pelo caminho que lhe levou até o Monte Horebe, pelo deserto, e que fosse ungir o rei Azael como rei do norte, Egeu como o rei do sul, Judá, e Eliseu como seu sucessor, como profeta. Quando Elias, no seu trajeto a Damasco, ele, neste percurso, encontrou somente Eliseu. Chamou Eliseu, atirou um manto sobre Eliseu. Eliseu aceitou a proposta, aceitou o chamado e seguiu a Elias. Mas nós vimos que durante o ministério terreno de Elias, não foi Elias quem ungiu o rei Azael, nem foi Elias quem ungiu o rei Egeu, mas sim foi Eliseu, o sucessor de Elias, que completou esta visão. Na verdade, o que acontece? Temos que perceber o que é a escatologia do plano de Deus. O que é o tempo? O tempo é uma continuidade. O plano de Deus nunca falha. Há quem começa, há quem inicia. Moisés foi quem teve a visão de levar o povo de Egito até a Terra Prometida. Mas depois Moisés preparou alguém que assegurou que o plano de Deus não falhasse. Elias recebeu a visão. Elias, quando estava já chegando nos seus últimos dias do seu ministério terreno, ele começou a preparar outros profetas em vários outros pontos, isto é, Betel, Jericó, Rio Jordão, mas nisso, aquele que ele chamou, que é Eliseu, não lhe largou nem por 1 centímetro. Ainda que Elias lhe dissesse, fica aqui, eu vou para outro ponto onde Deus mandou-me para ir, mas ficas aqui à minha espera. Eliseu não aceitou, disse, eu vou até ao último ponto. Por quê? Por um lado, Eliseu sabia que Elias estavam a terminar os últimos dias, eram os últimos dias da sua vida. E por outro lado também, os outros profetas pequenos, ou filhos dos outros profetas daquelas zonas, também eles já sabiam isso e diziam ao próprio Eliseu dizia assim, isso eu sei. Então, é por essa razão que, se por um lado a visão foi dada a Elias, depois desta visão, Elias repassou a Eliseu, juntamente com a unção que ele recebeu. É por isso que quando Elias disse a Eliseu, pede o que tu queres, diz-me agora que podes ter. Eliseu não se fez de rogado, nem facilitou, pediu uma porção dobrada da unção que o Elias tinha. Para quê? Para ter a mesma vitalidade, porque Elias pontifica como dos profetas mais audazes, mais corajosos e de uma fé intrépida que toda a Bíblia conhece. Então, o Eliseu sabia que para dar continuidade ao ministério de Elias, ele tinha que ser muito forte, tinha que ter uma unção muito forte, por isso é que ele não poupou. Ele disse, peço uma unção dobrada da tua unção. Elias disse, isso eu não posso te dar, isso somente o próprio Deus é que pode te dar. Mas fica atento, se tu conseguires me ver enquanto eu estou a ser arrebatado, então essa unção vai passar para ti. E assim foi, Eliseu seguiu Elias até o último momento e conseguiu acompanhar no momento em que apareceu cavalo de fogo, carro de fogo, que em redemoinho levaram
Elias em arrebatamento, Eliseu viu e assim ele deu continuidade ao ministério iniciado por Elias. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sene _, oficial, YouTube, Antônio Sene _, LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.